Essa Metáfora. Só que o diabo não quer isso. O diabo não quer não, essa o diabo quer que reflexão. o diabo quer que você quer que você esqueça. Que você esqueça. Esqueça. Ó, página 87. O que você usa como suborno? Ele quer subornar o tempo todo pro cara esquecer. Uso o mesmo tipo de propinas que indivíduos usam quando subornam um ao outro. Olha. É muito porrada isso, né? Isso é, uso como suborno as coisas que a maioria das pessoas quer. Minhas melhores propinas: amor, sexo, ganância pelo dinheiro, desejo obsessivo de ganhar alguma coisa por nada, tipo jogos de azar, vaidade nas mulheres, egocentrismo nos homens, desejo de mestres dos outros por tóxicos, narcóticos e assim por diante. É isso que ele usa pra subornar, pra gente esquecer E o de a gente refletir sobre esses pontos. E o que o Thiago falou antes, ele usa, na verdade, aquilo que mais te atrai. Aham. Ah, cigarro não me atrai. Pô, mas bebida atrai. Então eu vou na bebida. Pode ver. Sempre acontece o suborno onde você efetivamente vai cair mais fácil. É porque pensa, o suborno. O que seria o suborno? O suborno é você quer fazer alguma coisa que você não pode, por algum motivo, e alguém do outro lado que detém o poder, isso é importante, alguém que detém o poder, permite que você faça isso em troca de um suborno. Em troca de alguma coisa, né? Mas o importante aqui é quem detém o poder. Quem detém o poder é quem permite ser subornado. Então, o importante aqui é a gente entender quem está com poder. Quem está com poder é a gente. Então, se a gente permite ser subornado, em algum momento essa conta vai chegar. Né? Porque a conta sempre chega. Então, o importante aqui, para mim, a reflexão é: você está com poder. Exatamente. E em outras palavras, o que o Thiago está dizendo e que ele já disse muitas vezes, o Joel também já disse muitas vezes, deixe de ser espectador da sua vida. Assuma a sua vida. Pare de ser espectador da sua vida, né? Até porque isso é uma coisa muito legal, e o Clóvis fala muito disso. Na verdade, a vida não é curta. A vida é a coisa mais longa que você vai experimentar nessa vida. É verdade. Né? A coisa mais longa que você vai experimentar nessa vida é a sua vida. Você vai estar com você no primeiro dia até o último suspiro. Então, pô, deixe de ser o espectador da sua vida e saia daquela questão de, pô, mas foi isso, foi o fulano, foi o governo, foi... Não, pô, eu vou ser o mentor da minha própria vida. E aí, quando você assume responsabilidade, aí sim, você vai encontrar a semente. E aí, cara, sobre a semente, sobre o poder, etc., uma coisa importante que a gente falou, e talvez seja uma grande chave aqui, pense por si mesmo. Né? Uma coisa está na página 91. Porque se você não pensar por si mesmo, você vai ficar à mercê de todos os subornos que aparecem, você não vai ter discernimento, enfim, você vai deixar a vida te levar, né? E ela vai te levar geralmente para um lugar ruim, né? Se você não pensar por si mesmo. Então, cara, o fato de a gente refletir sobre isso faz a gente se empoderar, porque a gente vai buscar conhecimento e evolução. E aí o que você falou é importante, é que a gente tem que ser qual foi a palavra que você usou? Não foi protagonista, né? O mentor da sua vida. O mentor da sua vida. Né? Então, isso pra mim é uma grande chave. Eu até sublinho aqui na página 91 que, cara, é a resposta à fórmula completa do diabo. Sim. É pense por si mesmo. Cara, eu quero levantar... Pense por si mesmo. Quero levantar uma provocação aí pra você. Quando a gente fala pensar por si mesmo, o jeito que a gente pensa... Tem um autor, se eu não me engano, acho que foi Nietzsche que falou isso. Eu tenho quase certeza que foi Nietzsche, que ele falou assim: os nossos pensamentos são a voz dos nossos avós. ou seja, o que a gente pensa hoje é reflexo do que a gente foi ensinado. Beleza? Então, quando a gente pensa assim, pensar por si mesmo, a gente pensar por nós mesmos, será que a gente realmente está pensando por nós mesmos? Aqui, é uma provocação boa. Boa. Ou será que aqui, eu penso baseado nos moldes do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus tataravós e assim por diante, e eu acho que eu estou pensando por mim, mas na verdade eu estou pensando dentro desses moldes. E aqui vem uma coisa que eu acho que é bem, bem importante. Exatamente, você pensar por si mesmo. Se você tem, se você leu na sua vida um livro só, nunca escutou nenhum podcast do Joel nem do Thiago, se você tem pouco conhecimento, você vai ter pouca ferramenta
para resolver seus problemas. Então, o que você precisa? Você precisa pensar por si mesmo, mas antes de pensar por si mesmo, e no momento que você começa a pensar por si mesmo, você tem que buscar conhecimento. Então, você tem que escutar o podcast do Thiago, escutar o podcast do Joel, tem que ler o livro do Thiago, ler o livro do Joel, tem que ler livros. Ler Napoleão Hill, ler milhares de livros. Hoje em dia, a gente tem muita... Entendi o que ele tá falando. Entendeu? Quer dizer... Porque a partir do pensamento dos outros, você cria... Porque, olha só... Deixa eu só fazer um gancho aqui. Eu acho muito foda. Eu acho a provocação muito boa. É difícil ter uma resposta pra isso. Pô, será que a gente pensa mesmo por nós mesmos? Ou será que o que a gente pensa é um agrupado de tudo que a gente já consumiu e etc, né? Sim. Eu acho que é um agrupado de tudo que a gente já consumiu, né? Então pensa assim, tem o mito da caverna, né? O cara na caverna, pra ele essa é a realidade. Ele não consegue pensar com clareza porque ele não tem todas as informações. Sim. Então você precisa conhecer muito mais coisas e você precisa conhecer pontos de vista diferentes. Mas aí, o livro ele traz uma outra provocação pra gente, que é assim, a gente o tempo todo tá brigando com os nossos próprios instintos para que a gente possa chegar a algum lugar. E um dos instintos mais fortes que a gente tem são os vieses que a gente tem. A gente tem muitos vieses, né? Então, por exemplo, o viés da confirmação. Eu não gosto de ser contrariado. Então eu não quero entrar naquela zona de dor. Então eu só quero ler livros que confirmem o que eu já sei. Sim. Eu só quero andar com pessoas que confirmem o que eu já sei. Eu só quero ouvir podcasts que concordem comigo. Então, por exemplo, alguém fala, não, o diabo, não pode falar diabo, não sei o que lá, aí o cara sai. Ele não vai ouvir coisas que ele não tá acostumado. Só que aí, se a gente foge desse instinto, né, a gente tem 188 vieses hoje. Cita o 56, por favor. 56? Vamos lá, a zoeira. Se qualquer um que você falasse, eu ia falar. Não, mas, posso citar vários, mas o mais simples talvez seja o viés da confirmação, certo, né? Então, a gente acha que a gente toma decisões, mas na verdade elas são tomadas com base em vários viés que a gente tem de acordo com a nossa vida. O ponto a minha reflexão para sua resposta é que a gente nunca vai pensar por si mesmo de uma forma genuína, porque a gente tem que agrupar informações de todo mundo para formar uma opinião. Mas eu acho que talvez o segredo aqui seja você aplicar um filtro, ou seja, uma camada entre o mundo e a sua cabeça, né? Então, imagine o seguinte, se você fala, Thiago, faz isso, a minha cabeça deveria ter um filtro entre faz isso e eu fazendo isso. O filtro é me questionar, refletir sobre isso, né? Eu acho que o problema das pessoas que não pensam por si mesmas é que elas não têm um filtro. Elas simplesmente fazem as coisas que os outros estão dizendo que elas têm que fazer. E isso é que se aplica desde a infância. Pô, é pra eu estudar, é pra eu trabalhar num emprego formal, eu vou fazer graduação, fazer pós-graduação. Elas não pensam por elas mesmas, elas só estão fazendo o que a sociedade ensinou elas a fazer. E elas não se questionam. E as pessoas que se questionam, e geralmente são criativas e têm mais coragem, elas vão e fazem coisas diferentes. Mas por uma questão matemática, se a maioria das pessoas elas não tem dinheiro, é claro que fazer o que a maioria das pessoas estão fazendo vai te levar para o mesmo caminho. Certo. Então, o simples fato de você pensar por si mesmo significa você colocar uma camada e refletir, se questionar. E falar, peraí, mas se tá todo mundo com esse resultado e todo mundo fazendo isso, eu não devo fazer a mesma coisa. Por uma questão natural, né? Então, eu acho que a resposta para sua pergunta é adicionar uma camada de filtro e, cara, e colocar muita biblioteca dentro da nossa cabeça com opiniões diferentes. Perfeito. Para ter base, para ter arcabouço, para ter recurso. E eu concordo com o Thiago. Nós somos imaginário. A soma de tudo que nós lemos, escutamos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós absorvemos, mas nem sempre a gente absorve, justamente por essa questão. Porque a gente muitas vezes por exemplo, não decoro música. A gente... Aí você não estava aqui. Eu não vi. Mas isso que o Thiago falou é bem assim mesmo, porque o que acontece? E para você que chegou até o final, tem um presente para você. Quando criei esse canal, Evoluindo a Mente, o intuito dele era trazer conteúdos transformadores para você aprender mais sobre geração de renda e expansão da consciência. E como quero te ajudar ainda mais, vou disponibilizar para você agora uma aula gratuita, onde você vai ter acesso a uma estratégia Prime para você ganhar de 2 a 10 mil reais por mês, trabalhando de casa e o melhor, iniciando do absoluto zero. Então, acesse o primeiro link na descrição e veja a aula gratuitamente. Obrigado por assistir e um forte abraço.